Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa os estudos da linha do tempo dos tributos e nós vamos dividir esse estudo em vários vídeos. Um vídeo para cada um dos elementos que compõem a linha do tempo, começando pela hipótese de incidência e indo até o crédito tributário, considerando que após o crédito tributário é matéria que nós estudamos em direito processual tributário, porque aí, depois do crédito, considerando que esse crédito tributário não seja adimplido pelo contribuinte, haverá então o início dos procedimentos tomados pelo fisco para a cobrança desse tributo. E aí nós vamos estudar isso em processo tributário dentro do PAF, do processo administrativo fiscal, e dentro do processo judicial tributário, ok? Bom, a linha do tempo, pessoal, ela começa, o seu primeiro elemento é a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? A hipótese de incidência é a previsão em lei de uma conduta que foi eleita pelo legislador como uma conduta tributável. Toda vez que essa conduta se materializar no mundo fático, haverá, portanto, a cobrança de um tributo. Segundo Casoni, ele diz que a hipótese de incidência é a descrição que a lei faz de um fato tributário, que, quando ocorrer, fará nascer a obrigação tributária, obrigação de o sujeito passivo ter de pagar ao sujeito ativo o tributo correspondente. Lembrando sobre a hipótese de incidência, de que não é possível a instituição de um tributo senão por meio de lei. Há ainda a possibilidade da instituição de tributos por medida provisória, segundo entendimento do próprio STF, ok? Agora, quando estudamos o princípio da legalidade, nós vimos que ele comporta determinadas exceções, ou seja, determinados tributos que não se sujeitam ao princípio da legalidade no que tange ao aumento do tributo, à majoração do tributo. Então, será o que quer dizer essa exceção? Quer dizer que determinados tributos, aqueles que representam uma exceção ao princípio da legalidade, poderão ter a sua majoração através de outros instrumentos, geralmente o decreto do executivo ou uma medida provisória, que aumente o valor do tributo. Entretanto, falamos também que essa exceção ao princípio da legalidade, ela só afeta a majoração do tributo, jamais a criação, pois a criação, a instituição de um tributo exige lei, ok? Exige lei. Então, a hipótese de incidência, pessoal, é aquele momento abstrato previsto na lei, tá certo? E ele é hábil a iniciar a relação jurídica tributária toda vez que aquela conduta prevista na lei for praticada no mundo fático, tá certo? Então, nós temos aí a hipótese de incidência. Pois bem, o segundo elemento da linha do tempo é o fato gerador. E o que é o fato gerador? O fato gerador é a materialização da hipótese de incidência. Sempre que houver o fenômeno da subsunção tributária, ou seja, o que é o fenômeno da subsunção tributária? É quando a situação é aquela situação em que há a perfeita adaptação do fato, e aí no caso nosso aqui o fato gerador, ao modelo do paradigma, ou seja, a hipótese de incidência. Então, toda vez que nós tivermos um encaixe perfeito de um fato praticado por alguém no mundo real, no mundo fático, sempre que nós tivermos um encaixe perfeito desse fato, dessa conduta, ao arquétipo legal, ao paradigma legal, ou seja, a hipótese de incidência prevista lá na lei de instituição de um tributo, nós teremos a ocorrência do fato gerador, que também é trazida por alguns doutrinadores como fenômeno da subsunção tributária, ok?
O fato gerador, ele encontra-se disciplinado dos artigos 114 a 118 do CTN, tá? E é o fato gerador, pessoal, que define a natureza jurídica do tributo, ok? Então, é o fato gerador que vai dizer tratar-se de taxa, de impostos, de contribuição, de melhoria, tá certo? Ele só não, isso segundo o parágrafo 1º, né, o inciso 1º do artigo 4º do CTN. Em relação às contribuições previdenciárias e ao empréstimo compulsório, esses tributos eles são finalísticos, ou seja, eles atendem a uma finalidade específica e por essa razão eles não são definidos pelo fato gerador, eles são definidos pela finalidade para a qual foram instituídos. Então, exemplo, a gente sabe que o empréstimo gerador vai ser, o empréstimo compulsório vai ser instituído, né, em situações de calamidade pública ou de comoção ou de estado de guerra, né? Então, sempre que a gente tiver essas duas situações declaradas oficialmente, né, respeitado lá os procedimentos para que seja declarado estado de calamidade, como o que vivemos atualmente por conta da pandemia, né, causada pelo Covid-19, e quando estivermos em estado de guerra, né, de guerra declarada, são situações que autorizam a instituição do empréstimo compulsório pelo governo federal. Então, o empréstimo compulsório ele não será instituído apenas para promover a arrecadação, mas ele tem uma finalidade, a finalidade de arrecadar recursos para combater essas situações de calamidade ou de guerra. Então, ele tem uma finalidade. E aí, extinta essa finalidade, à medida que essa finalidade, ou melhor, a causa que levou à instituição do empréstimo compulsório, à medida que ela for sendo extinta, o tributo também vai sendo extinto, até que quando acabar a causa, ou seja, acabar, por exemplo, a pandemia, caso tivesse sido instituído o empréstimo compulsório, acabou a pandemia, acabaria a cobrança do empréstimo compulsório. Do mesmo modo, as contribuições sociais que se destinam têm a finalidade de patrocinar, de ajudar no custeio da assistência social, né, da Seguridade Social, composta pela saúde, pela previdência e pela assistência social. Então, ela tem um fim, ela é cobrada com essa finalidade, a finalidade de custear a Seguridade Social, ok? Então, ela não é definida pelo fato gerador. Também é importante, pessoal, a definição da lei a ser aplicada ao fato gerador. Qual será a lei que será aplicada, que vai reger, né, o fato gerador? Bom, a gente tem o seguinte: o fato gerador pendente, aquele que ainda não se consumou, pessoal, ele será, né, qual será a lei aplicada a ele? Bom, pessoal, a lei aplicada será aquela lei vigente no momento em que ele se concluir, ok? Então, o que que diz? A legislação diz que a lei só será aplicada a fatos geradores que ocorrerem depois da sua entrada em vigência, né? Então, a gente tem aí o princípio constitucional da irretroatividade tributária, ou seja, a lei não pode retroagir para alcançar fatos geradores acontecidos antes da entrada em vigência daquela lei, tá certo? Então, se a gente tiver um fato gerador pendente, a lei que estiver vigente no momento de sua completude será a lei aplicada. Então, sempre, em resumo, nós vamos aplicar a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Uma outra coisa importante se diz com relação ao quê? A classificação do fato gerador. Nós temos 3 tipos de fatos geradores. 3. Nós temos os instantâneos, que são aqueles que se esgotam, né, que se verificam e se esgotam em uma determinada unidade de tempo, dando origem, cada ocorrência, a uma obrigação tributária autônoma. Então, um fato gerador gera uma obrigação tributária. Exemplo, o IPI, o ICMS, o IPTU. Então, o IPTU, né,
é melhor tira o IPTU, porque o IPTU ele está sujeito a um outro fato gerador. Então, o IPI, o ICMS, você vai ao mercado, você compra, faz uma compra. Naquele momento ali, quando você passa aquela compra específica que você está fazendo no caixa, você vai ter a obrigação de pagar o ICMS incidente sobre aquelas mercadorias que você está levando para casa. Se você volta ao mercado no mesmo dia, ou se você volta no dia seguinte e faz uma nova compra, você passa novamente no caixa essa compra e novamente surge uma nova obrigação tributária autônoma de pagar o ICMS sobre aquelas mercadorias que você está levando e que não guarda nenhuma relação com a obrigação que você assumiu quando passou a compra anterior. Então, isso que é a autonomia. Da mesma maneira, você se direciona até uma agência, compra um carro. Na compra do carro vai incidir o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Se você comprar um eletrodoméstico, enfim, qualquer produto que seja industrializado, que tenha passado pelo processo de transformação industrial, sobre esse produto incide o IPI, tá? Então, se você compra um carro, você vai ter uma obrigação referente ao IPI relacionada à compra daquele carro. Se você for a uma loja de eletrodomésticos e comprar um liquidificador, por exemplo, você terá uma outra obrigação autônoma de pagar o IPI incidente sobre aquele produto, sobre aquele liquidificador. Daí falar que cada vez que você pratica um fato gerador, você tem uma obrigação tributária autônoma, ou seja, você terá que pagar o tributo decorrente daquela operação que você está realizando, tá certo? Nós temos também, pessoal, o fato gerador continuado. O que é o fato gerador continuado? O fato gerador continuado é aquele que abrange situações duradouras, situações que tendem a se repetir, como, por exemplo, a propriedade de uma casa, a propriedade de um veículo. São situações que naturalmente tendem a perdurar pelo tempo. Ou seja, no tempo, você não vai comprar uma casa hoje e vai vender essa casa amanhã e depois da manhã comprar outra, não é? São bens duráveis, são bens que tendem a ficar com você por um bom tempo. E aí, enquanto esses bens estiverem em sua propriedade, né, você terá que pagar o IPTU, o IPVA. Então, a tendência é que o fato gerador incidente sobre esses bens, ele tende a continuar, a se prolongar no tempo, ok? É diferente quando você vai ao mercado e compra uma Coca-Cola. Houve um fato gerador incidente, você pagou o ICMS e aquele fato gerador, né, que gerou a cobrança do ICMS sobre aquela Coca-Cola específica que você comprou, ele não vai se repetir, porque a Coca-Cola se exauriu. Agora, quando você tem uma casa, todo ano você tem que pagar o quê? O IPTU. É uma coisa que tende a continuar, a se protrair no tempo. Esse é o fato gerador continuado. E nós temos ainda o terceiro tipo de fato gerador, que é o fato gerador periódico, ou complessivo, ou complexo, que é aquele que acontece num determinado período de tempo especificado em lei. Ele começa numa data e se reputa concluído numa outra data prevista em lei. O grande exemplo que nós temos é o imposto sobre renda, tá certo? Que ele começa em primeiro, o fato gerador do imposto de renda começa em 1º de janeiro, se estende até 31 de dezembro. Tudo que acontecer dentro desse período, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que for fato importante, por assim dizer, para o imposto de renda, né? Tratando-se de renda, de você auferir renda, de você fazer movimentação patrimonial, tudo aquilo que tem importância, tudo aquilo que deve ser considerado para fins de tributação do imposto de renda, vai se acumulando. Chegou em 31 de dezembro, você reputa realizado o fato gerador, que será, na verdade, um apanhado, ou que será a junção de todas aquelas condutas que você praticou ao longo do ano que têm relevância para o imposto de renda. Por exemplo, você ter auferido renda, salário, você ter auferido rendimentos bancários, você ter comprado casa, você ter vendido casa, você ter feito obra, você ter realizado consulta médica, todos os elementos que são importantes
que têm relevância, que interferem, que são usados para cálculo do imposto de renda, serão anotados, serão considerados dentro desse período que a lei estipula, que no caso do imposto de renda é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, o fato gerador ele começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. E ele será formado por quê? Por todas essas movimentações que você fez ao longo do ano e que têm importância, que influenciam diretamente no cálculo do imposto sobre renda. Tá certo, pessoal? Bom, dito isso sobre os fatos geradores, né, os fatos geradores, nós temos o que mais para ser dito? Não temos, pessoal, é importante que a gente fale também dos negócios jurídicos condicionais. O que são os negócios jurídicos condicionais? São aqueles realizados sobre uma condição, e vocês estudaram isso em direito civil. Nós temos a condição suspensiva e nós temos a condição resolutória, né? O que é a condição suspensiva? A condição suspensiva é um evento futuro e incerto de cuja realização se faz depender os efeitos do ato. Então, o que vai acontecer? No momento de seu implemento, vale dizer, no momento em que se realiza a condição. Por exemplo, você faz uma doação condicionada a um casamento. Então, você vai doar para alguém um imóvel, mas você só vai doar quando essa pessoa se casar. Então, a doação que você pretende fazer, ela está suspensa, tem uma cláusula suspensiva que suspende os efeitos. Por quê? Porque ela só se concretiza, ela só se realiza no momento em que for realizado o casamento. Então, ela é uma condição, ela é um negócio jurídico doação, que tem uma cláusula suspensiva, ou seja, que impede a produção dos efeitos daquele negócio jurídico até que aquela causa, né, aquela condição suspensiva se realize. Vou te doar um apartamento no dia que você casar. Se você casar, eu te dou o apartamento. Se você não casar, a doação não se concretiza. Então, o negócio jurídico doação fica suspenso, não produz os efeitos até que a cláusula que foi criada se concretize, tá certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer? E nós temos a outra cláusula, né? A outra cláusula, que é a cláusula resolutória, que também é sobre um evento futuro e incerto, de cuja realização se faz decorrer o desfazimento do ato. Ou seja, quando você tem uma cláusula resolutória, né, você tem, por exemplo, o fim do casamento, que provoca o desfazimento da doação, a qual foi feita sob a condição de o donatário se casar. Então, o que acontece? Quando você tem uma cláusula resolutória, não diferentemente da suspensiva, que impede a produção dos efeitos jurídicos, na cláusula resolutória você já tem os efeitos, tá certo? Mas esses efeitos, a cláusula se resolve no momento em que o negócio jurídico se resolve no momento em que aquela cláusula resolutória se faz presente, em que ela acontece realmente. E aí resolveu. Ou seja, eu digo assim, vou te empresto o meu apartamento até você passar na OAB. Então, a gente está fazendo um negócio jurídico de empréstimo que vai conseguir, que já começa a produzir os seus efeitos imediatamente, você pode usar o meu apartamento, porém, no momento em que você passar na OAB, tá certo? Então, que a cláusula resolutória acontecer, aquele negócio se extingue. Então, essa é a cláusula resolutória. O fato gerador, pessoal, sobre a suspensiva, o fato gerador, né, que incide sobre negócios jurídicos realizados com cláusula suspensiva, em que momento que se reputa ocorrido esse fato gerador? No momento em que a cláusula suspensiva se realiza. Então, olha, vou fazer uma doação. Só que para eu fazer essa doação, a cláusula é suspensiva. Só vou fazer a doação quando você casar. Então, no momento que você casar, eu tenho que te doar. Nesse momento é que se reputa
realizado ocorrido o fato gerador da doação e, portanto, a obrigatoriedade de recolher o ITCMD, que é o imposto estadual que incide sobre a doação de bens imóveis, tá? Já na resolutória, pessoal, a resolutória, lembre-se, os efeitos do negócio jurídico, eles já se iniciam, tá certo? E ficam, né, sendo válidos, ficam produzindo os efeitos jurídicos até que venha a cláusula resolutória que põe fim àquele negócio, que resolve aquele negócio. Então, em que momento se reputa ocorrido o fato gerador? No momento em que você já celebra o negócio jurídico. Porque aquele negócio jurídico ele já produz os efeitos até que a cláusula resolutória venha por fim. Então, no momento em que aquele negócio se realiza, tá certo? Já se realiza, lembre-se que os efeitos jurídicos já começam, nesse momento se reputa ocorrido o fato gerador, tá certo, pessoal? Então, sobre fato gerador e hipótese de incidência, era isso, as anotações principais, mais detalhes dos nossos encontros presenciais. No próximo vídeo, eu falarei da obrigação tributária e do lançamento tributário. Fica aí, me aguarda, que eu já volto. Tchau, tchau!